Agora vamos lá, né? Vamos iniciar aqui com o Senhor essa maratona. Bom dia, amados. Bom dia agora oficialmente aqui. Vamos orar para Deus estar mais perto ainda de nós nessa próxima hora. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu és Deus. Tu fizeste todas as coisas, Tu fizeste cada um de nós para a Tua honra e para a Tua glória. E nós nos afastamos de Ti, mas Tu já tinhas um plano de salvação para nós e Tu nos resgataste, Senhor. E Tu revelas tudo isso, Deus, aqui nessa carta aos Efésios. Nós te pedimos essa manhã, Espírito Santo de Deus, vem iluminar o nosso entendimento, vem abrir nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, e especialmente o nosso coração, para que essa palavra caia em solo fértil, Senhor, e possa verdadeiramente germinar e produzir frutos. Obrigada, Espírito Santo, vem com liberdade em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia de novo, amados. Super feliz com essa carta aqui aos Efésios, né? Nós vimos aí na semana passada, nós falamos que ela é parte das cartas da prisão que Paulo escreveu ali também. Ele escreveu a carta para Filemon, ele escreveu a carta aos Colossenses, que é muito parecida com essa, e tem uma carta aos Filipenses, que é da prisão, mas a gente não sabe exatamente se foi essa prisão. Então, alguns citam somente Colossenses e Filemon, e outros citam Colossenses, Filemon e Filipenses, tá? E aí a gente viu que Paulo tinha passado ali 3 anos, né, em Éfeso, e ali ele tinha fundado naquela região, ele ou os seus discípulos, né, as 7 igrejas que estão lá no Apocalipse, mais a igreja de Colossos, que fica bem pertinho de Laodiceia. E aí nós vimos também que Efésios é chamada a rainha das epístolas. Ela é o suprassumo, né, da obra paulina. E o que a gente vai ver hoje é que essa carta nossa é chamada de a pérola, né? A pedra maior da carta de Paulo aos Efésios. Não é incrível? Então, fica ligada aí, porque Efésios 2 vem assim. E aí, só relembrando um pouco ainda de Efésios 1 tem 2 partes principais. A primeira parte, ela vai do versículo 3 ao 14, e essa parte, ela é uma oração de Paulo ao Pai, e ela é uma revelação da obra do Pai, da obra do Filho, da obra do Espírito Santo que está no nosso meio, né, como o selo, a garantia daquilo que nós vamos receber por completo na glória, né? E aí tem a segunda parte, que é a oração de Paulo pelos Efésios. E essa oração de Paulo pelos Efésios está ali nos versículos 15 a 23, nessa partezinha final. Ele pede, e ele, presta atenção, ele não pede coisas materiais. Olha o que ele pede assim, que os olhos espirituais sejam iluminados, que ele pede o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. E é uma coisa que a gente deve pedir o tempo todo, minha gente, porque especialmente hoje tem uma revelação do que Deus tem para nós, que é grandioso. E eu não quero entrar aqui com percentuais, mas eu creio verdadeiramente que a maioria das pessoas dentro da igreja, não é fora da igreja não, dentro da igreja, não tem essa percepção e vai vivendo uma vida de sofrimento, não a vida plena que Jesus veio trazer para nós, mas uma vida mais ou menos, onde a gente olha para as pessoas assim, eu queria ser feita aquela pessoa, mas ainda não, ainda vou chegar lá, sem lembrar que Jesus é o nosso modelo, não qualquer mortal, e que nós temos uma promessa de vida plena hoje, né? Enfim, vamos começar agora com o capítulo 2, que, como eu falei, né, é a joia mais preciosa
da carta de Paulo aos Efésios. E os versículos 1 a 3 já começa com uma revelação grande. E talvez a gente não desfrute de tudo que Deus tem para nós aqui na terra, porque a gente não tem consciência desses versículos 1 a 3. Eu orei hoje de manhã por revelação do Senhor dentro desses versículos. Vê o que diz aí. Vamos ler junto, né? Bíblia na mão, foi o Senhor que pediu. Versículos 1 a 3 de Efésios 2. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Virando aqui a página. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Minha gente, essa revelação aqui é muito forte. Nós éramos mortos em transgressões e pecados. Nós não éramos mortos fisicamente, nós não éramos mortos emocionalmente, nós éramos mortos espiritualmente. E lendo essa semana, eu me dei consciência, em oração, né? A gente precisa fazer isso, meditar na palavra, para Deus revelar, assim. O que a gente precisa perceber é que a morte, como está escrito na palavra, é uma separação de Deus. É uma separação de Deus. Então, nós estávamos separados de Deus, mas de uma forma como um morto. Aí pense no morto, eu vi essa figura essa semana. Pense no morto em cima de uma pedra ali. Você fala com ele, ele não ouve. Você olha para ele, ele não lhe vê. Você toca nele, ele não sente. A morte espiritual é isso. A gente não tem comunicação com Deus. A gente não tem comunicação com o Senhor. Então, é aquela história que estava lá, lembra do último capítulo, a partezinha final de Atos 28, que diz assim, vendo, não enxergam. Olhando aqui, eles não enxergam. Escutando, eles não ouvem. Por quê? Porque estão separados, estão mortos espiritualmente. E aí, a gente precisa entender que Jesus, quando estava falando, explicando ali aquela parábola do semeador, ele falou em vários solos. Lembra dos solos? Então, ele está falando, ele está batendo a porta. A palavra diz que ele bate a porta, a nossa porta. Mas aí o que acontece? Se você está morto, como diz na parábola do semeador, você é feito aquele terreno, aquele solo à beira da estrada. À beira da estrada. Eu anotei aqui a palavra que está lá em Mateus 13:19. Você não precisa ir lá agora, se você não quiser, só ouça. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, presta atenção. O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Nós vivíamos à beira do caminho. O inimigo, o maligno, ele tinha acesso à nossa vida e ele tem liberdade de atuar arrancando a palavra de Deus que foi plantada no seu coração e você está lá morto, sem saber de nada que está acontecendo, completamente inerte espiritualmente, sem entendimento do que está acontecendo. Se você não tem percepção, você não tem o acesso àquilo que está sendo plantado em você, porque o seu solo, ele está isolado, ele está à beira do caminho, ele não está no caminho, percebe? Há muita coisa, não é codificada, é implantada aqui. A gente precisa estar no caminho, porque se você ficar à beira do caminho, você fica inerte a qualquer coisa, então você vai
na reunião de oração e você não entende nada que está acontecendo. Por que todo mundo chora? Por que todo mundo se ajoelha? Por que não sei o quê? E eu não, porque eu estou à beira do caminho. Então, eu preciso realmente mudar, e a gente vai ter todas as dicas hoje aqui. Vamos continuando aqui. Eu queria saber, eu queria colocar aqui mais um pedacinho de Mateus 13. Assim, me tocou muito de novo, né? Aquela parábola do semeador que está lá em Mateus 13. E aí os versículos 13 e 14 de Mateus 13 dizem assim: por essa razão eu lhes falo por parábolas. Isso é Jesus dizendo, né? Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Lembra aquela profecia de Isaías que a gente falou ainda recentemente aqui, né? Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. É muito importante, minha gente. É como eu falei, está lá também em Atos 28, esse alerta, fechando o livro de Atos. Esse alerta, porque a gente passa batido e fica assim, porque eu não vejo, eu não ouço a voz de Deus, eu não vejo, eu não falo. Pô, preste atenção, porque Deus está dizendo, é o solo, é o coração, é o seu... Não quer dizer que você é uma pessoa má, não quer dizer que você é uma pessoa má, quer dizer que você é uma pessoa morta. Quer dizer que você é uma pessoa morta, é diferente, não há maldade aí envolvida, há uma total incapacidade pela distância. E veja como eu estou insistindo repetidamente nisso, porque a gente precisa meditar nisso, porque se a gente não tiver uma consciência de que estamos mortos, a gente não vai buscar a vida, a gente não vai escolher a vida. E aí, é muito importante, né, que a gente reflita nesses versículos 2 e 3. A gente segue a presente ordem desse mundo e segue o príncipe da potestade do ar. Esse príncipe da potestade do ar é o quê? É o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Vocês lembram que o mundo jaz no maligno? Nós estamos no mundo, e a palavra diz cercados de demônios, cercados, e você vai lá em 1 Pedro, ele lhe alerta, né? Ele diz assim, olha, fica esperto, porque o diabo, o nosso inimigo, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está na caça, ele está na espreita, esperando uma oportunidade. E aí, o que é que acontece? Se a gente dá essa oportunidade, que a gente chama de brecha e fica por isso mesmo. A gente chama de brecha e não muda nada na nossa vida. A gente já tem essa brechinha, mas tudo bem. Você está dando acesso ao demônio na sua vida. Na sua vida. Isso é muito sério, porque ele realmente ele só veio para roubar, matar e destruir. É bad news. Você não dorme com a porta aberta. Você não sai com o seu carro, vai fazer compras e deixa a porta aberta. Por quê? Porque você sabe que o ladrão vem para roubar. Ele vai roubar, você deixar a porta aberta do seu carro no shopping center, ele vai sumir. Quando você voltar, ele não vai estar lá. Por quê? Porque o maligno roubou. Porque o maligno roubou. Mas o que acontece? Eu chego na minha garagem, eu deixo o carro aberto. Eu deixo destravado. Por quê? Porque eu sei que ele está num ambiente seguro. Eu sei que não vou deixar o tempo todo, não, viu, minha gente? Mas eu não vou ficar desesperada. Eita, será que eu fechei? Será que eu não fechei? Entendeu? Mas se eu chegar em outro lugar, na frente da igreja, eu aperto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, lá longe, porque se eu apertar 2 vezes junto, ele grita, ele já disse que está fechado. Mas você vai vendo se está fechado mesmo. Por que a gente não faz isso com a nossa vida? Por que a gente não faz isso com a nossa vida? Vamos adiante, vamos prosseguir. E aí, versículo 3 diz, todos nós também vivíamos assim, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo a presente ordem desse mundo e seguindo o príncipe da potestade do ar. Nós precisamos entender isso. A gente acha que é bonzinho. Olha, Kátia,
eu sou a primeira. Eu achava, tá tudo certo, eu faço tudo certo, a régua do mundo, quer saber se é certo ou errado, pergunta para mim, que eu digo, você está errado, meu amigo, tem que lhe dizer, olha, esse negócio que você fez, ó, pisasse na bola, você realmente não deve ter feito, normalmente era coisa ruim, normalmente era, agora eu estava certa, é claro que eu estava certa, porque eu estou sempre buscando estar certa. Então, eu tinha essa ausência total de entendimento de onde eu estava. E a primeira coisa que Deus fez comigo, quando eu cheguei junto, que eu disse, eu quero, ele disse, então vamos começar tirando isso aqui. Vamos começar perdoando isso aqui. Um negócio que eu nem achava que me perturbava, nem achava que existia na minha vida. E Deus disse, olha a pedrinha, vamos tirando agora, na primeira frase, viu, minha gente? Ele não disse dia para mim, não. Ele disse, tira a pedra. Foi isso que ele falou. Vamos prosseguir agora nos versículos 4 a 7. Continuando no texto. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Gente, tem Cristo Jesus para todo lado nesse trecho. Depois vocês fazem um exercício que eu aprendi um dia desses, né? A marcar palavras em um texto que se repetem. Anota aí depois quantas vezes tem Cristo nesse parágrafo, tá? Você se ligar da importância de Cristo, é de Cristo que nós estamos falando aqui, apesar de falar de que nós éramos mortos, né? A figura central é Cristo. E por que essa figura central é Cristo? Eu não sei que versão você tem aí da Bíblia. Meu versículo 4, ele começa com todavia. Talvez, se você tiver outra versão, tenha um mais. E é muito importante você entender o significado desse termo. Por quê? Porque ele diz assim, era assim. Todavia, agora vai ser diferente. Presta atenção que isso aqui é um contraste. O que era antes e o que vem depois do todavia. A gente está muito acostumado com mais, né? Ah, eu cheguei atrasado, mas foi por causa disso. Eu cheguei atrasado, mas todo mundo chega também. A coisa era ruim e continua ruim. A gente desgasta muito o sentido das palavras, porque a gente realmente quer enrolar, a gente quer tirar o sentido do que estava antes e a gente tenta justificar ele com o que vem depois do mais. Então, esquece o mais. Se você tem mais aí na tua Bíblia, é isso que bota todavia. Porque, assim, é diferente. É diferente. A gente precisa entender disso. Éramos mortos, todavia... Aí vem um motivo, né? Na minha vem assim, todavia, Deus que é rico em misericórdia, e aí o motivo, pelo grande amor com que nos amou, ele, né? O Senhor, Deus, pelo amor dele, ele fez o quê? Versículo 5, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ele foi lá, nós aqui mortos, ali inertes, completamente entregues a Satanás. Ele foi lá e ele nos deu vida. O que é vida? Acorda, morto. Levanta, morto. Abre o olho para enxergar, abre o ouvido para ouvir, abre o coração para entender. Ele nos deu vida. Nós temos, pelo sacrifício de Jesus, acesso a enxergar, a ouvir, a entender. Vocês estão entendendo o que é vida? E aí, agora a revelação, que é assim, você não consegue fazer isso por você mesmo. Você não consegue ressuscitar por você mesmo. Então, o que diz aqui na continuação? Ele diz, deu-nos vida
com Cristo. Versículo 6 repete, atenção, Deus nos ressuscitou com Cristo. Foi uma ressurreição, nós já ressuscitamos. Nós estávamos mortos e nós ressuscitamos com Cristo. Vê o poder disso, é muito poder. Você não vai conseguir a salvação entendendo a palavra. Entenda isso. Não é entendendo, não, agora eu entendi, agora eu concordo. Não é. Você precisa do poder salvífico, do sangue de Cristo para ressuscitar. É com esse sangue que você verdadeiramente pode aceitar a vida, porque agora você pode ver, você pode ouvir e você pode entender. Então, você pode verdadeiramente escolher. Agora, é preciso um poder sobrenatural, um poder que nós não temos para fazer isso. E aí, uma questão, versículo 6, tem alguma coisa que é bem interessante, cria muita controvérsia. E ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha, esse negócio dá uma confusão. Porque eu tenho acesso, eu estou sentado lá naquele lugar. Minha gente, há um mundo físico e há um mundo espiritual. E a gente precisa entender que tudo que a gente fala aqui é espiritual, embora sejam usadas figuras e, às vezes, verbos, né? Estou sentado aqui, Jesus está sentado à direita do Deus Pai. Vocês acham que ele está sentado numa cadeira? Feito a gente tem essa noção, assim. Fala sério, né? Quando ele está sentado, ele está posicionado à direita, que é um lugar de poder, de honra. Vocês entendem isso? Ele está posicionado num lugar de honra na presença do Pai, porque eles estão sempre conectados, e ele tem um lugar de honra junto ao Pai. Mas ele não precisa estar sentado na cadeira, feito estou aqui agora, e a maioria de vocês também. Então, não é disso que ele diz que está sentado, é colocado, é posicionado ali. Quando ele diz que ele nos fez assentar nos lugares celestiais, ele quer dizer que a gente tem acesso aos lugares celestiais. Nós temos acesso àquilo ali, e embora nós estejamos assentados aqui, assentados nessa cadeira aqui, mas nós temos acesso aos lugares celestiais como em Cristo Jesus. Não é porque abriu a porteira, pronto, agora esquece Jesus, beleza? Estou aqui, a gente pensa que assim, né? Estou aqui, acabou. Não, é em Cristo Jesus. A gente entrou porque ele nos convidou. Sabe aquele plus one, aquele mais um, o acompanhante? Pronto, nós somos o acompanhante de Jesus. A gente tem direito de estar lá, mas a gente foi convidado por Jesus. Eu vou para a festa, vamos comigo, ele disse. Meu Deus, vamos começar a adiantar aqui um pouquinho. E aí, se você tiver alguma dúvida, guarda. Você acha alguma coisa, eu pensei nisso, será que é isso? Uma dúvida? Anota aí, vamos embora. Eu anotei aqui 2 versículos que podem ser relevantes aí, se vocês quiserem anotar só a regrinha, né? Só o recadinho. Colossenses, já ouviram falar de Colossenses? A cartinha amiguinha dessa. Colossenses 1,13 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Lembra que nós falamos, versículos de 1 a 3, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Significa, Jesus está no controle. Não é que ele pegou a gente daqui e levou para ali. Agora eu estou lá transportado. Não, minha gente. É que agora nós estamos sob o controle de Jesus na nossa vida. Antes a gente estava morto, lembra? Outra carta, Filipenses, lembra de carta da prisão? Filipenses 3,20 diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele fala de cidadania nos céus. Olha, eu viajei muito tempo, agora estou estacionada aqui, meio que a Covid, a idade, sei lá, estou estacionando, mas já viajei muito.
Mas onde quer que eu estivesse no mundo todo, eu era cidadão de onde? Do Brasil. Eu tinha meu passaporte verde. E alguém perguntou assim, a senhora é de onde? Né? Qual é a sua cidadania? Eu sou brasileira. Aliás, está escrito no corpo todo que eu sou brasileira, mas tinha gente que achava que eu era mexicana, chegava e começava falando logo comigo, assim, já olhava para mim e me via com uma identidade diferente, por uma questão circunstancial ali. Sabe o quê? A sua aparência e o que você faz, às vezes, também lhe rotulam como um cidadão de algum lugar. Então, alguém olha assim, ah, moreninha, nesse lugar aqui, nessa geografia mexicana, na certa. Mas não era por causa de alguma coisa que eu estou fazendo, mas quando alguém faz alguma coisa errada, minha gente, às vezes a gente está rotulado de brasileiro, vocês não acreditam. Você vai na Europa, o trem é assim, você compra um bilhete e você entra no trem. E a inspeção do bilhete, ela é feita aleatoriamente. Os fiscais escolhem, você, cadê seu bilhete? Você, cadê seu bilhete? Você, cadê seu bilhete? A pessoa vê uma moreninha assim, feito eu, você, cadê seu bilhete? É uma amostragem, mas é uma amostragem bem tendenciosa. Por quê? Porque pessoas com o meu jeitinho assim, normalmente ou facilmente entram no trem sem o bilhete. Ah, esqueci. Ou então leva o bilhete antigo. Ah, estava vencido o bilhete, eu não sabia. Mas sai passando com você pelo trem para lhe mostrar para os outros que você não deve entrar no trem sem comprar o bilhete. Sabe por quê? Porque a nossa cidadania tem um estigma que nós mesmos construímos, nós mesmos, de comportamento. Então, a gente precisa entender que você tem que escolher de onde você é cidadão. Você é cidadão da terra, e eu não quero dizer brasileiro, quer dizer, se você é cidadão do mundo, ou se você é cidadão do céu, do céu. É isso que você tem que escolher, se você está aqui ou se você está ali, porque Jesus lhe deu os direitos, está escrito aqui, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A gente tem direito a isso, mas a gente tem escolha de não ter isso. Preste atenção, porque você ter acesso não quer dizer que você vai fazer. Está chegando aí, imposto de renda, está chegando não, para alguns já chegou, né? Minha irmã já entregou. Mas eu ainda estou aqui. Não deixo de entregar de jeito nenhum. E tem gente que fica aí, botando recibo do médico que não fez, ou então, já na hora de ir no médico, já não pegou o recibo, porque aí paga menos. Aí isso não é coisa de cidadão do céu. Você está agindo como cidadão do mundo, aquele mundo com M minúsculo, assim. Vamos ter que escolher essa cidadania aí. Continuando, versículos 8 a 10. Mais revelação, hein, gente? Somos salvos. Vê mesmo, 8 a 10. Diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Gente, Deus sabe todas as coisas e Ele sabe que esses versículos aqui seriam muito esclarecedores para pessoas que vivem achando que vão conseguir a sua salvação pelas obras, por trabalhar, por fazer, não, eu vou fazer isso, eu vou levar a palavra de Deus, né? Vou contar essas pessoas, há tantas pessoas, eu tenho que levar 10 pessoas ali, ou eu tenho que contribuir para esse pobre, eu tenho que fazer, eu tenho. Não, a gente faz isso por gratidão a Deus. Deus preparou as boas obras para nós fazermos as boas obras como Ele fez. Ele nos amou tanto que deu seu Filho unigênito para que eu e você vivêssemos. Ele amou e Ele fez. É isso que Ele quer de nós, que nós amemos, por gratidão a Deus, façamos. Mas não é porque tem que fazer. Não é para ganhar a salvação. A salvação, eu já disse, é em Cristo Jesus, é a obra dele, é a obra de Jesus. Então, a gente precisa entender isso, que é graça, e aí, uma coisa muito importante, né? É pela fé. A fé é o canal pelo qual a gente recebe
a graça, e tem que ter arrependimento. Esse canal tem que estar desentupido. Então, alguém fez uma figura, não sei se é completa, porque eu não meditei muito sobre ela, mas talvez ajude alguém aqui, que a fé é como se fosse uma mangueira, onde você pode conduzir, né? A mangueira leva a água a algum lugar. Então, a salvação, a graça, ela pode vir pela fé, mas essa mangueira, ela tem que estar desentupida pelo arrependimento, porque eu só estou ali no meu pecado, é como se eu tivesse a mangueira, mas a mangueira está rachada. Você bota uma mangueira na torneira, você fecha a torneira, tem jeito, não vai receber o que tem para jorrar por ali, né? Então, a gente precisa saber disso, a gente precisa de arrependimento e fé para a gente receber a graça e o poder de Deus que vem através do sangue de Cristo Jesus, tá? Eu anotei um negocinho aqui, se você quiser, anota aí também para meditar depois. Vocês entendem que isso aqui é um preâmbulo para o seu momento depois com Deus. Anota aí, minha gente, Tiago 2,19. Tiago 2,19 diz assim: você crê que existe um só Deus? Porque a gente estava falando de fé, né? Continuando, Tiago, muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. O demônio tem mais medo de Deus do que um bando de gente por aí. Tem Deus. Às vezes, alguém tem uma visão errada de Deus, né? Deus castiga. Ele é muito bonzinho, depois ele vai ajeitar aí as coisas, ele vai perdoar e pá, a gente às vezes fica assim, né? Eu vou fazer esse negócio erradinho aqui, aí Deus perdoa, depois eu me arrependo e ele perdoa aí. O Tiago está dizendo assim, olha, tem diabo que está melhor na fita do que você. Tem diabo que está melhor na fita do que você. É uma situação, viu? Você ser comparado ao diabo. Assim, olha, o diabo crê e treme, velho. E você não está nem aí. Às vezes não acredita, e se acredita, está com a ideia toda errada, sem tremer diante do Deus Altíssimo. Fala sério, a situação pode estar braba aí para você. E aí, continuando, né? Só a meditação aqui, não por obras, né? Não pode trabalhar para alcançar a sua salvação, não vai ser suficiente. E nós somos feitos, sim, para realizar as boas obras que Deus preparou para nós, está preparada. Ele tem expectativa, escreve aí essa palavra, expectativa Deus tem de mim e de você. Ele está esperando alguma coisa. Não é assim a salvação. Obrigada, Senhor. Ela é de graça. Você não tem que fazer nada, você já recebeu. Mas Deus está dizendo, vai fazer o quê com isso aí? Tem sermão hoje, né, pastor? Tem que fazer alguma coisa com o que você fez. Vamos falar de mordomia, recebendo as coisas do Senhor. E aí, a gente vai fazer essas boas obras, né? Vou passar adiante, tinha bem mais Tiago aqui, mas o relógio não nos dá trégua. Eu queria só lembrar aquela passagem, tem uma passagemzinha de Raabe. Tiago também fala de Raabe, minha gente. Tiago é um esculacho, ele fica assim, olha, você fazer isso, fazer. Ele é muito prático, mas ele lembra. Sabe quem é Raabe? Raabe é uma prostituta que vivia lá na Terra Prometida. Ela vivia ali, ela entendeu, assim, realmente, eu ouvi falar do que Deus tem feito aqui, porque esse povo, o Deus abriu o mar ali, não é brincadeira, você abriu o mar vermelho, eu nunca vi o mar vermelho na minha vida, mas abrir o mar, eu não abro uma poça d'água, eu não abro uma poça d'água, mas Deus abriu o mar, e ela viu, ela percebeu, e aí ela se alinhou com aquilo, né? E ela fez uma aliança com aquele povo e mandou aqueles espias pela janela de noite, e Deus disse, você vai ser salva. E aí ela tinha uma missão. Você está entendendo que essa mulher, antes de sair dali, né? Da situação que ela vivia, ela já estava agindo para o reino, agindo para o reino. É impressionante isso, né? Porque aí se você for olhar lá em Tiago 2, você vai ver ele falando de Raabe. Raabe era uma prostituta e ela fez a parte dela, né? A gente fica sentado no banco da igreja achando bom. Foi joia o sermão hoje, maravilha. Continuando nos versículos 11 e 12.
Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, olha a situação, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Eu vou puxar aqui pelo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Minha gente, aqui Paulo está falando de um novo tempo. Ele está falando especificamente, e esse trecho que a gente leu é bem claro, porque ele está falando especificamente aos gentios, porque os judeus ainda achavam que tinha alguma coisa. Os judeus diziam assim, eu tenho uma esperança, que era, agora vê a situação dos gentios. Eles eram sem Cristo, assim como os judeus, diga-se de passagem, separados da comunidade de Israel, que supostamente era o povo escolhido, né? Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, porque aquele povo tinha aliança com Deus. Eles tinham uma aliança que era vigente, lembra? A antiga aliança. Eles tinham aliança com Deus, embora que não iam conseguir cumprir. Só Jesus que cumpriu naquele negócio, né? E eles não tinham essa esperança, eles eram sem Deus no mundo. Aí agora, eles que estavam longe, guarda essa palavra, porque ele vai usar essa coisa de longe e perto, longe e perto. Longe e perto não é aqui. Se liga. Gostou de geografia? Longe e perto, você não está lá. Você não está lá. Você está fora ainda. Então, você precisa chegar pelo sangue de Jesus. Todos os dois, o gentio e o judeu. E aí, Deus tem uma receita, uma medida como ele quer fazer isso, tá? Então, continuando nos versículos a seguir agora, aí outro contraste, presta atenção, como é que começa esse versículo 13, vê aí o meu começa assim, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, tá? Olha o contraste de novo com mais agora. Continuando no versículo 14, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu. Presta atenção, minha gente. Às vezes a gente lê as coisas, eu fico assim, eu li essas coisas, estou dizendo para vocês porque eu li assim, destruiu a barreira, pronto, destruiu a barreira. Gente, a barreira era mais do que intercontinental, é mais do que extragaláctica. A barreira é de morte. Vocês entendem isso? Quando a gente diz assim, destruiu a barreira, ele destruiu a separação que havia entre nós. Era o pecado que me deixava morto naquela prancha ali. Era o pecado. A barreira não era pequena, não. O muro da inimizade, que é o pecado, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo paz e reconciliar com Deus os dois. Ele está falando de dois aqui. Que dois são esses, minha gente? São os judeus e os gentios. Ele vai falando muito, vocês já viram a repetição dos dois? Os dois povos, porque era assim, ou você faz parte da aliança, ou você não faz parte da aliança. Para Jesus, é indiferente. Se você fazia parte daquela antiga aliança, ou se você não fazia parte da antiga aliança. Os dois, ele vai trazer para perto dele. Continuando aqui, 16, só repegando no 16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo. Vocês estão vendo esses numerais aí? Está escrito, mas é numerais, tá? Eram dois povos, gentios e judeus, e ele vai transformar em um corpo. Muito importante essa matemática aí. Em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu o quê? A inimizade. Estão vendo a repetição? Ele acabou com o muro, derrubou o muro da inimizade, ele destruiu a inimizade com Cristo, né? Não é?
Não é entre os judeus e os gentios, não. É inimizade com Deus, né? Dos dois lados. Versículo 17. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Alô? Quanto você acha que você está perto de Jesus? Você está longe ou está perto? Isso não importa, porque ele veio para fazer você estar nele. Nele. A gente tem que entender isso. A gente ora ao Senhor que ele lhe mostre que longe ou perto não está bom. Não está bom. Jesus veio para nos conduzir nele, com ele, para os lugares celestiais. Percebe? A gente vai nele, não é perto dele, não é próximo, não é indo para a igreja, não é entrando na igreja, não é sentando no banco da igreja, não é assistindo o sermão sem ficar comentando nada, prestando atenção mesmo ali. Não. É com ele, com o pensamento nele, com o entendimento do que ele está revelando para você e deixando que isso afete a sua vida. Vamos mais, né? Para aqui, nesses comentários. É muito importante que a gente entenda que, assim, a Bíblia fala sobre isso, né? A palavra, eu não sei que linguagem você tem, eu anotei aqui algumas coisas, né? Judeus, muitas vezes, são entendidos como os descendentes de Adão, né? E isso também representa muitas vezes o velho homem, o velho homem. E a igreja, esse é o povo de Jesus, né? Eles são os descendentes de Jesus e eles são o que se chama de novo homem. Você entende? Então, ao velho homem e ao novo homem. O velho homem era aquele que vivia longe ou perto. Eu era assim, dentro da igreja, por 36 anos da minha vida. 36 anos da minha vida, eu estava perto. Mas eu não sabia o que estava acontecendo, eu era totalmente alienada. Eu rezava, e aí não tem nada a ver com o verbo ou com algum estigma ou alguma doutrina, mas eu não sabia que Jesus estava sentado do meu lado e eu podia dizer, é calor hoje aqui, dá para passar um ventinho, e eu vou dizer, depois senti o ventinho. Depois eu já estou esperando o ventinho, olha só para aí que é quente aqui. E vem, minha gente, ele está junto, ele é poderoso, e ele se diverte com você de tobogã, assim, ó. Tchu, tchu, tchu. Você já disse tobogã? Às vezes sabe nem o que é isso, né? Tinha tobogã em Recife antigamente. Mas, assim, é uma aventura junto com ele, né? E aí, a gente vai ler agora um versículo que a gente repete muito, mas eu queria que a gente refletisse melhor sobre ele aqui agora. Versículo 18. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Por meio de Jesus, tanto nós como vocês, Paulo está falando porque éramos judeus e éramos gentios, né? Nós e vocês, nós temos acesso ao Pai por um Espírito. Minha gente, como é que a gente tem o acesso? Lembra que, antigamente, nem os judeus tinham acesso. Eles não tinham. Ele está falando aqui do véu que foi rasgado de cima a baixo. Não sei se eu anotei aqui. Mateus, anotei. Mateus 27, 51. A palavra diz, Mateus está narrando, né? Aquela sexta-feira santa está chegando aí, as palavras da cruz, na sexta-feira. Aí o que acontece? A palavra diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Não é natural, minha gente. Se desse um vento e aquilo fosse rasgar, ele começava a rasgar da parte mais vulnerável, né? Da parte de baixo. Ele rasgaria de baixo para cima, mas ele foi rasgado da parte sustentada, de cima a baixo. E aquilo fez o quê? Foi simbólico no mundo material que a gente vive, foi simbólico que acabou a divisão. Ali, naquele lugar chamado Santo dos Santos, onde havia a presença de Deus, somente o sumo sacerdote daquele ano era uma pessoa, um sumo sacerdote, entrava
Uma vez ao ano ele entrava, ainda entrava com o pé amarrado. Por quê? Porque se ele morresse lá dentro, ninguém ia entrar para buscar ele, eles tinham que puxar ele para fora pela corda amarrada no pé. Então, é o seguinte, esse véu que separava, às vezes tem até música, o véu que separava já não separa mais. Não sei se você entende isso. Acabou a separação. Quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava, ele foi rasgado de alto a baixo. Nós agora temos acesso. Acesso. Não é longe, não é perto, é dentro do Santo dos Santos. É na presença do Senhor. É aí que nós temos acesso. Presta atenção que você pode entrar ou não, né? Mas o véu não está separando mais. Agora é com você, né? E aí, versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros. Olha, estamos falando de nacionalidade aqui de novo, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A gente mudou de sobrenome. Meu sobrenome agora é Cristo. Nós somos da mesma família. Se você tem sobrenome Cristo, nós somos da mesma família. Não importa onde você nasceu, aqui, na China, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, você tem o sobrenome de Cristo, você é família comigo, em Cristo Jesus. Somos um só corpo e uma só família. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo Jesus como pedra angular. Preste atenção, porque nós somos família baseado nisso. Baseado nisso. Não é porque eu gosto de você, fulana é tão boazinha, fulana cuidou de mim. Ai, fulana, é uma bênção. E tudo que eu vou falar, eu pergunto para ela, e tudo eu agradeço a ela. Cadê Cristo na história? Cadê Cristo na história? Porque se alguém cuidou de você, foi porque Cristo moveu. Foi porque Cristo moveu na pessoa, porque nós somos egoístas. Eu quero dizer, fulaninha ou fulaninho que cuidou de você é egoísta, mas Cristo é bom. Agora, ele usa os seus. E ele quer usar você também. Então, para de agradecer aos outros e vai fazer que alguém veja Cristo através de você. Sai da situação, né, de indefeso, de perdido, de pedinte, e assenta no trono da graça junto com o Senhor, né? Colado com Cristo Jesus, e vamos fazer, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Para isso, traz o céu para a terra, junto com você, concentrar entre o céu junto com você. E aí, onde é que eu estou? Aí, Jesus Cristo, a pedra angular, ele é a nossa base, né? Continuando no versículo 21, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nós precisamos crescer, sim. Não está se tratando de altura nem das suas dimensões laterais, mas crescer como um santuário santo do Senhor. A gente está num período, ano do crescimento, né? E no meio de uma série de sermões falando em crescer em vários aspectos, né? A gente precisa crescer como santos no Senhor. Ele quer ver nós crescermos nisso, a gente não pode ficar parado, a gente precisa estar sendo edificado aqui. E último versículo, 22. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha, nós somos a igreja. A igreja é um organismo vivo, minha gente. A igreja não é um edifício, vocês estão cansados de saber disso, né? A igreja é o corpo de Cristo e nós precisamos estar crescendo. A gente precisa estar evoluindo em santidade. Pode ser, o conhecimento é muito importante, porque isso aqui vai ajudar. O que eu quero para a minha vida? Eu quero isso, 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 isso. É Deus que nos dá a direção, é Deus que nos ensina, mas eu realmente preciso estar conectado com Deus. Então, ler a palavra é super necessário, e a igreja é super necessário. Tempo com Cristo, feito respirar. Você não pode viver sem isso, de jeito nenhum. Amém?
É o seguinte, a gente tem muitos privilégios aqui. Eu peguei aqui essa citação. Nós estávamos longe, agora nós estamos perto. Nós temos paz com todos e formamos o corpo de Cristo. Nós temos acesso ao Pai pelo Espírito. Ele é o nosso instrutor, né? Ele nos ensina, ele nos lembra, mas ele vai lembrar de alguma coisa que você leu e guardou no seu coração, minha gente. Fala sério. Temos cidadania celestial, a gente tem uma carteirinha, somos família de Deus. Agora, nossa carteirinha ela é invisível, tá? Então, as pessoas precisam ser capazes de perceber a nossa carteirinha. E nós somos a habitação de Deus. Muitas vezes, a gente se esquece que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e a gente não deixa ele brilhar, mas a gente precisa fazer isso. Amém? Amém. Vamos lá, povo. Agora vocês, falando dessa joia preciosa da coroa da obra de Paulina. O que vocês têm aí para comentar a respeito disso? Bora, tempos preciosos. Bom dia para quem eu ainda não dei. Cadê vocês? Abre aí seu microfone, fala. Abre a sua telinha para você aparecer, senão o filme lá no... coisa fica tão... Opa, abriu o microfone, Rosana. Rosana está toda feliz, passou o dia ontem com o pessoal trabalhando para o Rapper, né? Fala, vou calar minha boca, espera, vou ficar aqui. Bom dia, gente, bom dia. Então, eu estava assistindo, né, o vídeo de Hernandes Dias Lopes, né, que foi até uma sugestão de Kátia, e assim, foi bem, bem bacana, né? E aí ele fala, ele aborda, né, 4 pontos importantes, né? E aí que é exatamente sobre o que são 4 verdades transformadoras, né? Em Efésios 2, que ele fala o seguinte, que Deus, o pecado trabalha contra nós, ou seja, né, antes nós estávamos mortos espiritualmente, então o pecado trabalhou contra nós, mas Deus, ele trabalha por nós, né? De que forma? Né? Aquela conjunção que você falou, Kátia, né? Mas, todavia, ou seja, uma conjunção que indica algo contrário, estava morto, mas Jesus, por Deus, Então, salvou. Vai. Oi, congelou? Não, mas você. Né? E ele fala que Deus, ele trabalha por nós, né? De que forma, né? Por seu amor e misericórdia, ele nos salvou, né? Aquela conjunção contraditória, né? Nós estávamos mortos, mas Deus, todavia Deus, né? Ele muda a situação, né? E fala também que Deus, ele trabalhou em nós, né? Ele nos fez seus filhos, né? Nós nos tornamos filhos. Ele trabalha em nós e trabalha através de nós, né? Através de que forma, né? Se a gente passa a se relacionar com Deus, se a gente passa a obedecê-lo, as obras é consequência do amor que Deus coloca em nosso coração e a gente passa a amá-lo, né? E essa coisa do dom gratuito, né? Dessa coisa eu sou salvo não por obras, né? Mas pelo dom gratuito, né? Deus nos deu de graça, né? Isso não depende de nós, mas é o amor de Deus por nós, né? E assim, eu achei bem bacana, né? Estávamos mortos espiritualmente e passamos da condição de mortos para salvos e reconciliados com Deus. É isso. Amém. Exatamente. Ele é maravilhoso, né? Eu aconselho. Beijo. É em dor, né? Envia dupla aí, ele falando. O Hernandes Dias Lopes, uma bênção, uma bênção. Cadê? Paulinha conseguiu abrir? Não, tá ouvindo, tia Kátia? Sim, estou ouvindo. Não conseguiu abrir a câmera, mas pode falar. Eu não estou achando... Olha, tia Kátia, eu achei tão interessante, porque ontem eu conversando com uma amiga minha, e ela disse que foi conversar com uma irmã, que a gente, né, tem aquela caricatura de a irmã do coque, né? E ela disse assim, que era tudo na palavra, tudo na palavra. Aí, na hora, eu fiz assim,
Me arruma um tempinho com ela, aí depois o Espírito Santo me incomodou. Lembra? Tá tudo na palavra. E aí, quando você veio falando de Efésios aí, meu Deus, tia Cátia, eu vou te dizer, a gente se delicia com tu falando, parece que a gente tá comendo, sabe? Tá comendo a palavra, é Eu muito tenho uma gostoso. revelação para você, o Espírito Santo. Eu passei meia hora aqui ajoelhada antes de dizer, Senhor, deixa eu sair da frente, fala com ele, toca o coração dele. É assim, ó, assim que eu toco Mas suave. é isso, mas a mensagem é exatamente, tá tudo na palavra, tá tudo aí. A palavra de Deus é tudo que a gente precisa para não estar morto, porque ele está falando o tempo todo e se a gente não ouvir é porque a gente está morto. Maravilhoso, fantástico. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É ele falando, é ele falando. Ana, vai, tá segurando aqui alguma coisa assim. Ah, eu estava aqui. Não, porque, meu Deus, assim, também incrível, né? E eu tinha escrito aqui, até mostrei para a Bené, eu escrevi aqui, porque quando você vai falando, alguma coisa que me chama a atenção, eu já vou anotando, né? Para no final a gente aqui compartilhar. E aí eu tinha escrito assim: Deus tem expectativa em nós. E aí, logo em seguida, aí você passou um tempo, você falou, porque eu me lembro do meu pastor, que é um pastorzão, pastor Jason. Ele fala muito isso, né? Deus tem expectativa em nós, Deus tem expectativa em nós. Então, isso ficou. E quando eu estava lendo aqui essa carta de Paulo, né? Eu fiquei imaginando, assim, poxa, Deus, que coisa, né? Ele tirou a gente de um mundo de trevas, ele nos resgatou desse mundo tenebroso, né? E tudo pelo sangue de Cristo, tudo foi feito pelo sangue de Cristo, pelo, né, morte e ressurreição, esse plano perfeito e maravilhoso. E aí ele tem expectativas em que a gente faça algo, né? Nesse mundo, vamos dizer assim, né? A gente está no mundo, então a gente precisa resplandecer a luz de Cristo nesse mundo, para esse mundo, né? E só outra coisinha, Kátia, aqui também, a gente sempre fala assim, a gente é salvo pela graça de Deus fez tudo, e não por obras, isso é muito, né, a salvação é pela graça, não é por obras, e eu sempre associei muito aquelas obras, às vezes você bota uma fitinha para ser salvo, você vai, essas obras, essas coisas, né, de outras religiões, para você alcançar uma salvação, que na verdade a gente só encontra a salvação através do sangue de Jesus Cristo, né? Não é por sangue de galinhas, não é por sacrifícios. Jesus foi suficiente em tudo que ele fez, né, na cruz. Mas aí me veio também a questão das obras boas, que às vezes a gente está na igreja e a gente fica servindo, como se isso fosse, de alguma forma, nos trazer salvação. E a gente precisa ter muito claro, a salvação é pela graça, é por Jesus, não é pelo muito fazer, não é pelas nossas obras, né? Para que ninguém se glorie, ele diz, né? Mas é justamente pelo sangue, assim, maravilhoso isso, né? A gente está perto de Jesus, é um privilégio. Só um detalhe aí a respeito das pessoas fazerem, né? Não é pensando na salvação, né? Muitos estão conscientes ali de que a salvação vem de Cristo, que aquilo não vai render isso para eles, mas é como se fosse uma validação, era como assim, o Espírito Santo habita em mim, e tal, e você não vê o espaço para o Espírito Santo. Quando você vê o espaço para o Espírito Santo, há tempo para Deus, primeira coisa, né? Tempo enorme para Deus, há espaço para ele agir de uma maneira sobrenatural, há tranquilidade, paz para tudo que acontecer em qualquer momento. Então, a gente precisa vivenciar Deus em cada uma situação, em cada aspecto, né? Amém, glória a Deus por isso. Mais alguém? Vamos lá, minha gente, não é possível, na joia preciosa, da coroa preciosa de Paulo, vocês não têm mais nada para dizer assim, era assim, vim para cá, caiu a ficha, agora eu sei como falar, qualquer coisa, não creio. Eu quero pedir o ventinho gelado também, tia Cátia. Como é? Eu quero pedir o ventinho gelado também. Está nele. Ele sopra, sabia? Tem cada experiência assim
com coisa impressionante. Eu já senti um mantinho assim quente, eu estava com frio uma vez, sem o meu casaco, um mantinho quente assim, que você derrete, né? Eu comecei a chorar. Um mantinho quente do Senhor é uma delícia. Um ventinho no nosso calor aqui também. E aí, não mais, todo mundo ligado no culto que vai chegar aí ou alguma coisa. Então vamos embora. Pastorzão, cadê você? Hoje quase que eu falo aqui tudinho lá do sermão. Preparou. Já fez a preparação. Bom dia, gente. Que maravilha. Estarmos aqui, é muito bom, né? Sempre iniciarmos o nosso domingo assim, a palavra, e olha, é incrível como as palavras se renovam, né? Como as coisas se renovam, como vem trazendo perspectivas novas, possibilidades novas. Então, esse é o grande propósito da palavra, são as possibilidades que a palavra abre na nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para a nossa reflexão, né? Uma reflexão para ser colocada em prática, né? Para que haja obras, para que haja atitudes, né? Então, muito bom tudo isso que nós vimos aqui hoje. Vamos orar, então. Deus, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Senhor Deus, esse dia de hoje com gratidão. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado com todos nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra disponibilizada a nós. Dai-nos, Senhor, o viver, a plenitude dessa palavra. Te agradecemos, Pai, por tudo, por essa manhã e por aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus abençoe. Um ótimo domingo. Todos nos encontraremos logo mais. Amém. Glória a Deus. Que bom, né? Esse é um dia maravilhoso. A palavra hoje está imperdível. Aí agora assim, você vai fazer o quê? Maravilha, minha gente. Que bênção estar com todo mundo aqui. A gente se vê domingo que vem, se Deus quiser. Tchau, gente. Beijão. Deus abençoe. Beijão. Beijão.